Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que se vocês quiserem comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, @LauraPerucchi, e se você tem um iPhone, vai lá no iTunes e deixa um review pra gente para ajudar o podcast. Hoje vai ser mais um daqueles episódios com o fator surpresa, que eu adoro particularmente, e a convidada é mais uma dessas conexões legais que a internet nos traz. Eu conheci a Raquel Muniz, minha convidada de hoje, apenas virtualmente, diga-se de passagem, através de um grupo no Facebook. A Raquel atuava com consultoria de imagem no Brasil e alguns acontecimentos na vida dela fizeram com que ela tomasse a decisão de buscar uma vida nova. Ela tem família portuguesa, fez o reconhecimento da cidadania portuguesa e viu um novo mundo de oportunidades se abrir. A Raquel não teve medo de largar a carreira e tudo que ela construiu no Brasil para começar de novo em outro lugar, do zero. O destino escolhido foi Barcelona, na Espanha, onde ela já vive há 2 anos. Foi lá também que ela encontrou uma pessoa especial. E hoje a gente vai conferir um pouquinho dessa história dela, que eu tô louca para saber mais detalhes. Então, Raquel, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada por topar esse convite. Oi, Laurita, tudo bom? Olá, todo mundo. Laurinha, eu tô muito feliz por você ter me convidado, especialmente agora, nesses tempos de isolamento social. Era uma das melhores coisas. Estamos no meio da crise do coronavírus, né? Exatamente. Cara, eu amo Barcelona. Tipo, eu fui só uma vez. Eu acho que é a única cidade que eu construí uma coisa tão forte, assim. Essa coisa de que, por exemplo, as pessoas vêm pra Nova York e falam, eu amei Nova York, eu queria morar em Nova York. Uhum. Bom, fora de Nova York, Barcelona foi a única cidade que eu fiquei com esse sentimento, sabe? Eu fiquei sonhando com a cidade. Amei, 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 amei. Eu queria que tu contasse como que era a tua vida no Brasil. Quais foram os acontecimentos que te levaram a tomar essa decisão? Porque, certamente, de alguma maneira, tu sempre soube, né, que tu tinha essa possibilidade. Acho que tu viveu em Portugal também, né? Isso. Então, conta um pouquinho pra gente. Eu tenho família portuguesa, inclusive a minha mãe é portuguesa. Toda a parte da minha mãe, da família da minha mãe é portuguesa. Eu nasci no Brasil, mas eu fui para Portugal muito nova. Fui alfabetizada em Portugal. E a minha família continua vivendo lá. Eu tenho muita família. Eu tenho milhares de pessoas da minha família que moram lá. E família próxima mesmo. Não é aquele... porque eu tenho uma prima que mora em Portugal, né? Eu tenho família real, assim, bem próxima. Como que foi mais ou menos a trajetória? No final de 2016, eu vivia com o meu então namorado, né, namorido. E no final de 2016 eu me separei, que já foi um marco aí para começar essa decisão. Nessa época, eu era consultora de imagem. Eu até tinha um Instagram, que era o Apenas o Palpite. Algumas pessoas podem até conhecer ele. Eu era bastante feliz com a profissão, com a vida que eu levava. Só que aí, quando eu me separei em 2016, no finalzinho de 2016, eu comecei a entrar numa fase de autoconhecimento, de questionamento das coisas que eu vivia até aquele momento ali. É interessante como esses grandes acontecimentos na nossa vida trazem grandes transformações também, né? Eu já conversei com algumas pessoas no podcast que passaram por uma separação e todas elas tiveram esse momento que tu tá narrando também. Então, tu morava no Rio também, né? Acho que é bom a gente falar isso, né? Eu nasci no Rio e, enquanto eu vivi no Brasil, eu sempre morei no Rio de Janeiro. Então, é exatamente isso que você falou. A gente começa... Porque, claro, a partir do momento que você deixa de ser um casal, você foca muito mais no individual, né? Então, eu comecei a entrar muito mais na minha vida e nas minhas questões. No final de 2016, teve as Olimpíadas lá no Rio, e eu trabalhei nas Olimpíadas. Foi um trabalho super legal que eu fiz, falando inglês e tal. Eu sempre falei inglês também, Laura. Desde novinha eu falo inglês, e sempre foi meio que um segundo trabalho na minha vida. Eu era professora de inglês, eu fazia trabalho como intérprete, como tradutor, enfim. E aí eu comecei a trabalhar nas Olimpíadas, o que me fez fechar totalmente a torneira da consultoria de imagem por 1 mês. E logo depois, por causa das Olimpíadas, eu consegui um outro projeto como intérprete, que eu fiquei mais 1 mês e meio totalmente focada também. Então isso fez com que eu começasse a me afastar da profissão. Quando a gente começa a se afastar da profissão, e lógico, eu ainda estava nessa fase de entender melhor como
como que eu funciono, eu comecei a questionar muita coisa da profissão. Então eu comecei a discordar de algumas coisas que eram um padrão imposto pela profissão. Eu não me senti mais tão confortável nessa pele. E quanto tempo tu trabalhava já com consultoria de imagem? Já tinha 4 anos. Eu, pessoalmente, comecei a entrar em crise com a profissão. Enfim, então eu fui começando a me distanciar mais e mais da profissão. No meio de 2017, esse meu ex-namorado com quem eu morei tanto tempo, enfim, que era meu ex-marido praticamente, ele faleceu. E aí foi o ponto principal para minha vida dar um giro total. Então eu já estava meio em crise na minha profissão. As coisas estavam começando a ficar difíceis no Rio, porque logo depois das Olimpíadas, o Rio começou a entrar numa crise econômica meio esquisita. Então, além de eu estar em crise com a profissão estava em crise comigo também, sabe? Não só comigo, mas com todo mundo. Porque essas são as profissões que sofrem primeiro, né? Exatamente. Tipo assim, as coisas não essenciais. E ainda teve o falecimento de uma pessoa que foi tão importante na minha vida. Eu acabei entrando em depressão nessa época, e aí a gente tá falando meio de 2017. A primeira coisa que eu fiz, claro, foi procurar terapia, porque eu tinha como buscar uma terapeuta. E aí, Laurita, um belo dia, eu tava vendo uma série do Netflix que se chama Master of None, que é aí em Nova York. Você já viu? Ela é maravilhosa, eu adoro essa série. E aí tem uma parte que ele vai pra Itália, porque ele se separou da namorada dele, e aí ele resolve ir pra Itália pra ficar, sei lá, pra aprender a fazer pão e aprender a falar italiano. E aí, cara, eu tava vendo e me deu um estalo, eu falei, por que eu não faço o mesmo? Foi simplesmente vendo uma série no Netflix que eu decidi tomar esse novo caminho da minha vida. Eu era autônoma. Eu não tinha namorado, não tinha nenhum relacionamento. Eu estava morando com os meus pais nessa época. Eu não tenho filhos. E um fator bem importante, que foi essencial também para eu poder ter tomado essa decisão, eu sempre economizei muito. Tudo que eu ganho na vida, eu economizo um pouquinho. Eu vou ganhar R$50, eu vou guardar um pouquinho desses R$50, sei lá para quê. Então eu tinha uma economia bem bacana, guardadinha lá, que eu não tinha nenhum objetivo para ela simplesmente estava guardada lá. Cara, eu vou tirar um período sabático, eu vou imergir em mim mesma e vou viajar pela Europa durante um período. Eu botei 3 meses para ficar viajando. Foi aí que tudo começou mesmo, que tudo mudou. Antes de ter morado em Portugal quando criança, tu tinha tido alguma outra experiência morando fora? Se tu tinha considerado isso até então ou nunca tinha passado pela tua cabeça de morar fora? Eu fiz intercâmbio quando eu tinha 19, 20 anos. Eu fiz aquele work experience. Então eu morei em Wyoming, aí nos Estados Unidos, por 4 meses. E, sinceramente, não, eu nunca tinha pensado em morar fora, assim. Porque eu acho que sempre foi uma realidade muito forte pra mim. Eu sempre tive a minha família em Portugal. Então sempre foi uma coisa que tava ali. Mas eu nunca levei em consideração, sabe? Porque nunca foi um sonho longe, nunca foi uma meta. Eu tenho a cidadania portuguesa, porque minha mãe é portuguesa. Então nunca foi, assim, um desejo ardente que eu tinha, sabe? Se te perguntassem, antes, obviamente, desses acontecimentos, se tu tinha uma vida, se tu era feliz no Brasil, tu diria o quê? Eu diria sim, 100%. Eu era muito feliz no Brasil. A tua questão veio muito mais interna do que... Sim, claro que fatores externos a gente sabe que contribuem, mas a tua questão foi muito mais interna do que externa. Não é que eu estivesse batalhando para conseguir uma vida melhor ou que eu estivesse com alguma crise muito grande na minha profissão, nada disso. Eu simplesmente tive essa vontade de mudar por causa dessas coisas que aconteceram, mas não foram coisas que me obrigaram a sair do país ou a buscar uma solução melhor. Até então, era para sair por 3 meses e voltar pro Brasil e depois ver o que acontecia. Exato. Como que foi isso? O que aconteceu? Eu vi que tu ficou um tempinho em Portugal, na época eu também acompanhei essa parte. Então foi isso, né? Eu saí do Brasil pensando, beleza, eu vou viajar, vou pensar na vida, vou me reconectar, tiriri, tororó, e vou voltar. Então eu meio que fiz Portugal como meu QG, né? Eu fiquei lá na casa da minha família, dos meus padrinhos.
Eu sou muito afortunada de ter padrinhos muito legais mesmo. Então, Portugal era meu QG, o meu ponto de partida para todos os destinos que eu ia. Então, eu ficava em Portugal, viajava para algum lugar, voltava para Portugal. E tu já tinha cidadania nessa época? Ou Já. não? A minha certidão de nascimento já estava para Portugal, porém eu não tinha cidadania na mão. Eu fui tirar a cidadania nesses 3 meses em que eu estive lá. Só que aí realmente foi um caminho muito fácil, porque eu já era registrada em Portugal. Eu resolvi viajar para países, para lugares que eu nunca tinha ido antes. E uma coisa que era muito importante para mim era que eu fosse sozinha. Afinal, era um momento para eu estar comigo mesma. Eu fui para Praga, eu fui para Berlim, eu cheguei a fazer um curso em Londres, porque eu pensei, já que eu vou estar ali, vou investir em alguma coisa para o meu futuro. Eu fiz um curso na London College of Fashion. Eu viajei para alguns lugares da Espanha, para alguns lugares de Portugal, enfim. E aí eu fui para a Escócia. Eu fui para Edimburgo, que era um lugar que eu era louca para conhecer. Foi o destino que mudou a minha vida. Sempre que eu converso com as pessoas, todo mundo tem mais ou menos a mesma opinião. Quando a gente viaja sozinha, a gente enxerga uma outra realidade do mundo, assim. Porque, claro, quando você tá com um amigo, você tem ali a segurança do seu amigo e você vai tomar café da manhã com esse amigo, você vai passear com esse amigo, você vai fazer tudo com esse amigo. Quando você tá sozinha, você pode fazer tudo, só que você não tem ninguém pra compartilhar aquilo ali. Então você se sente mais à vontade de começar a conhecer novas pessoas. Como você sente mais vontade de conhecer pessoas. Então eu escolhi, para todos os lugares que eu fui, eu escolhi ficar em albergues bem jovens, que ofereciam muitas atividades. Eu tava a fim de conhecer a galera, eu tava a fim de conhecer pessoas, de ouvir histórias, de conversar em outros idiomas. Era isso que eu tava querendo, sabe? Nesse albergue que eu fiquei em Edimburgo, foi um dos mais bacanas de todos. Era muito legal. E aí tinha um grupo de meninos das Ilhas Canárias. Para quem não sabe, as Ilhas Canárias pertencem à Espanha. Então, quem é canário, na verdade, é espanhol. Cara, eu achei o máximo, porque eu nunca tinha conversado com ninguém das Ilhas Canárias na minha vida, né? Eu conheci um menino e eu me enrolei com esse boy. E ele vivia em Barcelona. Ele já vive em Barcelona há muitos anos. Ele é canário, mas ele se mudou para Barcelona bem jovem ainda. E nesse mesmo albergue, lá em Edimburgo, eu também conheci 2 meninas argentinas que, por, sei lá, destino, coisas da vida, iam passar o ano novo em Barcelona também. Então elas viraram e falaram, olha só, por que você não passou o ano novo com a gente? Dezembro de 2017. Quando a gente está sozinha, viajando sozinha, as coisas mudam, a nossa perspectiva muda muito, né? Então a gente vive tudo com muito mais intensidade. A gente faz amigos em questão de horas. E aí elas 2 me chamaram para passar o ano novo com elas em Barcelona e eu topei. Não tinha nada pra fazer mesmo, né? Já tô fazendo nada, entendeu? E esse menino morava aqui, então a gente começou a se conhecer melhor, a gente se encontrou e tal. Pronto, passou o ano novo de 2017 para 2018. Nessa hora, o Rio começou a entrar numa situação muito complicada, então eu sabia, ferrou, né? Então não vou ter mais espaço como consultora de estilo, vai ser muito difícil seguir. Eu perdi o tesão pela coisa. Resolvi voltar para o Rio para passar o carnaval e já está. Eu não ia mais ficar no Rio de Janeiro. Nesse momento, o meu plano era ir para Londres. Porque apesar de eu não querer mais trabalhar como consultora de imagem, eu não queria largar de tudo o mundo da moda, sabe? Eu sou realmente uma apaixonada pelo mundo fashion e ainda é algo que eu tenho muita paixão. E aí eu pensei, bom, Londres, não conheço ninguém lá, porém é uma cidade enorme, é uma cidade muito viva, é uma cidade que oferece muitas oportunidades. É tipo a Nova York da Europa, eu acho, né? Mais ou menos, né? Começar a minha vida do zero em Londres. Passei o carnaval no Rio, voltei pra cá. Inicialmente eu fui pra Portugal. E conforme o meu relacionamento com o canarinho foi evoluindo, a gente foi se aproximando mais. Ele foi a Portugal me visitar, eu fui a Barcelona visitar ele, a gente viajou pra acampar no sul da Espanha, piriri, pororó, e aí um dia a gente resolveu conversar, sei lá, uns 4 meses depois de a gente estar nessa de relacionamento à distância e tal. E aí ele falou, olha só, já que você vai começar tudo do zero em Londres, por que não começar tudo do zero em Barcelona? E foi Olha, afrontoso. O quê?
Eu falei, gente, sei E tu lá. nunca tinha levantado essa hipótese Nada. até então. Laura, nunca na minha vida eu não falava uma palavra de espanhol. Eu falava hola, que tal? Lá porque eu ouvia Rebelde. Nunca na minha vida eu tinha pensado em morar na Espanha. Nunca, mas nunca na minha vida eu tinha pensado em morar na Espanha. Quando tu foi passar o carnaval, o teu plano sempre foi Londres. Tu não Sim. tinha plano B, C, D, E, F, G, H. Não tinha, bem louca. O meu plano era Londres, e em Londres eu vou ficar. Eu sou uma pessoa muito otimista, Laura. Eu sou sempre muito positiva. Então, eu sempre acho que as coisas vão dar certo. O meu primeiro pensamento é, vai dar certo. Eu não tinha dúvida de que ia dar certo em Londres, sabe? Eu tava confortável com a ideia de Londres. E como é que tu tava em relação a ele até então? Como que tu tava levando isso? Porque tu falou, tá, eu tô com esse crush e eu vou morar em Londres. Então, tu, tipo, deixa ele ali, eu faço as minhas coisas. Tipo, mais ou menos assim. Eu não sei responder. Eu acho que eu pensava isso, que eu ia ficar meio... É porque no início também, eu não acreditava que esse relacionamento ia muito longe. Porque era uma coisa meio louca, assim. Eu conheci o cara no albergue, um cara que mora lá no outro lado do mundo, que fala outro idioma, que é de outra cultura. No início eu tava muito incrédula de que ia dar certo, sabe? Então eu pensei assim, eu vou curtir. No momento que eu tiver aqui para Londres, eu vou para Londres. Mas eu também não tinha um plano muito concreto para ir para Londres, sabe? É muito fácil, obviamente, eu olhar para trás e pensar, claro que fazia sentido eu ir para Barcelona, não fazia sentido nenhum eu ir para Londres, mas assim, naquele momento, era a certeza que eu tinha, sabe? De um momento para o outro, pum, já não é mais. Quando a gente teve essa conversa de que eu vinha para Barcelona, a primeira coisa que eu fiz foi mergulhar 100% no estudo de espanhol. Porque eu juro pra você, Laura, eu não falava nada, absolutamente. Vocês se falavam em inglês, vocês dois? Sim, a gente se falava em inglês, mas o inglês dele é meio capenga. A gente falava metade inglês, metade espanhol. Eu comecei a pedir pra ele só falar em espanhol comigo. Assim, eu queria muito começar a falar espanhol. Eu falei, bom, tá na hora, então. Então, eu comecei a estudar por aplicativo, comecei a ver filme, comecei a ver série, muito vídeo no YouTube também. Claro, eu só conversava com ele em espanhol. Em 7, 8 meses, eu comecei a falar mesmo em espanhol. Comecei a me comunicar de forma eficiente com as pessoas em espanhol. O espanhol, ele, claro, tem a facilidade de ser muito parecido com o português, Sim. Porém, eu também é acho diferente. que é Exatamente, eu também acho que é um lado negativo. Até que enfim eu encontrei uma pessoa que me entende. Porque eu acho que as pessoas, elas subestimam o espanhol. Total, Tipo, o brasileiro totalmente subestima. O brasileiro subestima muito. O que eu vejo de gente falando assim, eu tô indo pra Nova York, mas eu não falo inglês. Será que eu vou ter problemas, né, lá no meu grupo? E aí alguém, não, imagina, menina, todo mundo fala espanhol em Nova York. Daí eu falo, não é todo mundo que fala espanhol em Nova York. 2, você fala português, você não fala espanhol. Eu amo espanhol, eu já estudei por muito tempo, eu tô meio enferrujada. Quem estuda o espanhol sabe que é diferente, que não é igual. Assim, é exatamente esse o problema. A gente se sente muito confortável em falar espanhol, e é óbvio que, sei lá, se tá numa sala de aula, um brasileiro, um chinês e um alemão, é óbvio que o brasileiro vai saber falar espanhol mais rápido do que o chinês e o alemão, porque a estrutura do idioma, idioma sendo latino, é muito mais fácil. Mas não ache que sabe falar espanhol, porque a gente não sabe. E a gente tem que ter tempo para estudar, para realmente se dedicar ao idioma. E até já é um recado bacana para quem pensa em emigrar para um país que fale língua espanhola, que fale o espanhol, seja ele qual for, de não ir tão confortável assim na ideia de que não, lá eu me viro. Se virar, você vai se virar, sem dúvida nenhuma. Se comunicar de forma eficiente é muito mais difícil do que simplesmente se virar. A comunicação é a coisa básica de existir, né? E aí, quando tu chega num lugar que tu não fala ou que tu mal fala, cara, tudo na tua vida fica prejudicado. É desde ir ao mercado, a ligar para alguém, atender o telefone, atender o interfone, tudo, né? A não ser que tu se feche numa comunidade de brasileiros, não só com o espanhol, mas com o inglês também as pessoas têm, eu me viro. Não dá para se virar simplesmente. Quando você toma a decisão de migrar e, afinal, viver sua vida ali, você tem que se dedicar àquele idioma, minimamente, sabe? Ou foi o que você falou, se isolar totalmente numa comunidade brasileira e só falar português com os seus colegas.
não recomendo. E aí, quando ele fez essa proposta pra ti, já foi assim, imediatamente? Imediatamente tu foi pra Barcelona? Como é que foi essa Não, mudança? a gente começou a conversar, então tá, beleza, vamos mudar, vamos mudar. Tenho que pensar, o que que eu vou fazer, do que eu vou trabalhar, como que eu vou me comunicar. Então a primeira coisa que eu queria era começar a focar muito mais no espanhol. Eu cheguei a fazer um curso em Barcelona, Laura, de uma semana, foi um intensivão, para eu pegar pelo menos um pouco da estrutura do idioma, porque eu acho bastante importante também. Eu funciono dessa forma. E aí ele falou: não, por enquanto, então você mora comigo, e aí a gente vê. Se der certo, deu. Se não der certo, você procura a sua casa. E de novo, assim, a questão de eu ter uma economia guardada, Laura, me deixou muito mais confortável na situação. Se tudo desse errado, pelo menos eu tinha ali meu dinheirinho, tava guardadinho. Quando uma pessoa tá pensando em imigrar, em sair do Brasil e morar em outro país que ela não conhece, é essencial que ela tenha planejamento financeiro. Porque eu sempre tinha esse conforto na minha cabeça. Não, tudo bem. Qualquer coisa, tem ali meu pé de meia. Se tu entrasse nesse relacionamento e, sei lá, e não fosse legal, ou sei lá, né, se ele fosse louco, a gente nunca sabe, né, que acontecesse alguma coisa, ou tu descobrisse que, não, eu não quero ficar com ele, e aí daqui a pouco tu se coloca numa situação só porque é confortável, conveniente, ou porque tu não tem outra saída. Exatamente. E eu não sabia quanto tempo ia demorar para eu conseguir um trabalho. Eu não sabia como Barcelona funcionava. Eu já tinha estado em Barcelona 2 vezes antes, mas como turista, sabe? Claro, também teve muita conversa com a minha família. No início eles ficaram meio assustados. Eu fiquei meio assustada. Era uma maluquice. Hoje em dia eu conto a história e eu penso, gente, que maluca, sabe? Que louca. Graças a Deus deu certo. Tô aqui viva, provando que deu certo. Mas assim, podia ter dado muito ruim, sabe? Então, eu tava disposta também a trabalhar em qualquer coisa que viesse. Eu tava afim de trabalhar ali com moda. Eu comecei a mandar meu currículo para lojas, para ser vendedora, principalmente para lojas mais voltadas para o público internacional, porque aí eu sei que eu não precisava do catalão, porque aqui em Barcelona é um dos idiomas oficiais, é o catalão, não é somente o espanhol. Tem algumas lojinhas menores, algumas lojinhas de bairro, que você só é contratada se você falar catalão. Só que aí eu dei uma sorte danada, que quando eu cheguei aqui em 19 de julho de 2018. Um mês depois eu consegui um trabalho num escritório, fazendo moderação de conteúdo para redes sociais. Era um escritório que estava procurando brasileiros que morassem em Barcelona, que falassem inglês e que tivessem documento para poder trabalhar aqui. Além do meu privilégio enorme que eu sempre tive, eu também tive sorte. 3 meses depois eu já fui promovida a Team Manager e eu sigo ali desde então. E não te foi exigido o espanhol nesse trabalho? Não foi exigido porque é uma empresa internacional. E aí eu só posso falar da realidade de Barcelona. Eu não sei como é Madrid, mas eu imagino que Madrid funcione bem parecido. Tem muitas empresas internacionais em Barcelona que não pedem o espanhol. Por isso que a gente vê muito gringo, a gente chama de gringo, mas enfim, muitos não espanhóis morando em Barcelona. Porque é uma cidade muito solar, é uma cidade que não faz um frio, não é um inverno que castiga. É uma cidade muito jovem, é uma cidade muito viva, que se adapta, que acolhe. Eu só precisava falar inglês nesse momento e ter a documentação para poder trabalhar legalmente na Espanha. Eu acho que tem bastante empresas nas capitais europeias com esse mesmo funcionamento. Eu conheço, o Thiago tem colega que trabalha em Amsterdã e é só exigido inglês. Já que a gente tocou nessa questão do idioma, para a gente fechar esse assunto, e para as pessoas também não subestimarem a importância de falar o espanhol, como que é o teu dia a dia, assim, e como que tu usa o espanhol no teu dia a dia? Além, é claro, da pessoa com quem que tu está até hoje, né? Porque a tua história continuou, né? Também queria que tu comentasse um pouco dessa questão do catalão. O pouco que eu fiquei em Barcelona, a gente saiu com um casal de amigos que moram aí. O pessoa que mora em Barcelona, eles têm muito orgulho, né? Do catalão, né? Sim, muitíssimo. O catalão é de muito valor, é um idioma de muito valor para eles. Então, eles têm
honra em falar catalão e manter a língua, o idioma vivo. Com relação ao espanhol, claro, eu falo com o meu namorado o tempo inteiro em espanhol. E claro que isso me facilita muito, Laura, porque eu tô, literalmente, eu acordo, durmo, almoço, saio com uma pessoa que fala espanhol. Então isso me traz uma fluência enorme em espanhol. No meu dia a dia é o seguinte... Eu trabalhando numa empresa com muitos brasileiros, eu falo muito português, mas porque eu tô aqui na minha bolha dos meus amigos. Quando eu saio da minha bolha e eu vou, sei lá, me encontrar com os amigos do Canarinho, eu tenho que falar espanhol. Porque se eu não falar espanhol, eu não sei o que está acontecendo. Se eu vou ao médico, eu tenho que falar espanhol, porque eu preciso expressar para o médico o que está acontecendo comigo. Se eu vou ao supermercado, eu preciso entender o espanhol para eu comprar os itens que eu preciso. Apesar de que muitos produtos aqui na Espanha vêm com o rótulo em espanhol e em português, por causa da proximidade com Portugal. Então, tem muitos produtos que são fabricados e eles são importados para Portugal. Então, o que o povo faz? Eles já botam em espanhol e português ao mesmo tempo. Muita gente, por acaso, me pergunta isso, Laura, é fundamental eu saber o espanhol? O espanhol, sim, para você viver. Se você precisa contratar uma companhia de internet, você precisa se comunicar com eles em espanhol. Quando você vai tirar os seus documentos, você precisa se comunicar em espanhol. Agora, o catalão, eu não diria que é essencial. Por exemplo, os 2 idiomas oficiais de Barcelona são o catalão e o espanhol. Todos os catalães falam espanhol. Se não todos, sei lá, 98% falam. Quando eles vão falar com uma pessoa que eles sabem que não falam catalão, eles imediatamente trocam o chip e começam a falar espanhol. Tipo assim, sinal na rua é em catalão. Propaganda na rua é em catalão. Então tem muita coisa que ainda é só em catalão, mas assim, você se vira, tudo bem. Se não... Sim, entendi. Mas eu tô me dedicando totalmente ao estudo do catalão, até porque Canarinho tem muitos amigos que são catalães, então quero falar catalão. Primeiro porque eu quero um outro idioma na minha vida. Segundo, que eu acho legal, eu acho um idioma bonito, é um idioma forte, sabe? Eu gosto muito de ouvir música em catalão, mas não não é um essencial. idioma óbvio, né? Eu não acho um idioma muito óbvio. Eu vi algumas similaridades quando eu tive aí, isso só por sinalização com o francês, mas eu soube que eles não gostam que falem isso. Eles ficam zangados. Mas realmente tem muita coisa parecida com o francês. Somos todos filhos da língua latina, né? Exato. Não dá pra negar isso. Exatamente. É a mesma coisa da gente ficar chateado de falarem de similaridade entre espanhol e português. Similaridade existe. Então, Barcelona, não foi tu que escolheu Barcelona. Foi Barcelona que acabou te escolhendo. Olha que lindo isso. Que lindo isso. É totalmente verdade, assim. Foi Barcelona que me escolheu. Eu nunca, jamais, nem nos meus sonhos mais loucos eu tinha pensado em morar em Barcelona. Até hoje, às vezes eu paro para pensar na minha vida e onde que eu tô hoje, como é, enfim, a qualidade da minha vida hoje. Cara, que loucura, que maluquice isso tudo. Há 3 anos atrás, se alguém me dissesse, Raquel, daqui a um tempo você vai morar em Barcelona, eu ia falar que essa pessoa tava louca. Eu nunca pensei em morar aqui. E foi bom porque eu comecei a falar outro idioma, sabe? Que eu já estava ali muito confortável, só no meu... eu falo inglês, e eu queria sair dessa zona de conforto. Eu conheci uma cultura completamente diferente da minha, até porque a Espanha, ela é um país de países. E a Espanha tem muito disso, e eles são muito orgulhosos da cultura deles, especialmente a Catalunha. E eu aprendo muito. Barcelona me ensina demais. Eu acho importante também aqui a gente dizer, Laura, que eu tenho certeza que você já bateu nessa tecla algumas vezes, o brasileiro tende a romantizar muito a vida na Europa e nos Estados Unidos. Sim, queria que se tu já vai entrar nisso, já ia te falar para falar dos struggles, eu adoro essa palavra em inglês, Sim. De morar fora, porque eu também sou... Um dos objetivos com esse podcast é desromantizar isso. Porque, né, morando fora, tu deixa de ter alguns problemas, mas tu tem outros problemas e alguns problemas continuam.
Perfeito. Cada escolha existe uma renúncia. Claro, eu não vou negar que eu vivo uma vida muito bacana. Eu tenho um privilégio enorme. E toda a minha trajetória foi desenhada pelo privilégio que eu sempre tive. Não passei por problemas graves ao emigrar. Mas isso não acontece com todo mundo. A minha história, ela não pode ser tomada como parâmetro para pessoas que têm muita vontade de sair, porque ela não é o mais comum. Imigrar é uma decisão muito grande, que muda completamente a nossa vida. Ela deve ser feita com planejamento, com muita conversa, com planos de ação e diferentes cenários para você ver o que pode acontecer, com economia, com preparo. Não é uma decisão que você deveria tomar assim, decidi, vou morar lá fora. Porque é mais legal, porque é mais bonito, porque a vida lá é melhor. Porque lá eu não vou ter problema. Exato. Todo mundo, 100% das pessoas que emigram, elas passam por perrengues, algumas mais, algumas menos, mas nunca é uma trajetória 100% livre de problemas. E eu só tomei a decisão de sair do Brasil porque eu sou cercada sempre fui cercada desses fatores que me favorecem. Eu tenho a cidadania, então documentação nunca foi um problema. Eu tenho família perto de mim, sempre tive a minha reserva financeira. Eu falo inglês, agora eu falo espanhol. Tinha uma base para poder me jogar. E as pessoas têm que levar isso em consideração. Eu adoro Barcelona, sinceramente, e Barcelona segue me surpreendendo, mas assim, eu tô muito longe da minha família, dos meus pais, por exemplo, que seguem vivendo no Rio de Janeiro. A minha irmã mora nos Estados Unidos, ela mora em Atlanta. Eu tô longe dos meus melhores amigos. Aqui nunca vai ser o meu mundo por completo. Aqui nunca vai ser o Brasil. Sempre falta um pedacinho, né? Sempre falta. Laura, eu tenho certeza que você passa pelas... Eu fico até arrepiada de pensar isso. Sempre vai faltar alguma coisa. E, de novo, eu não tô reclamando da vida que eu tenho, mas não é o meu Brasil, cara. É o sentimento que todo expatriado tem que aprender a lidar. Porque se tu não aprende a lidar, tu volta. Todo mundo que tá fora e continua fora, todo mundo tem esse mesmo sentimento. É impossível, ou em maior ou em menor escala, tu sente isso, só que se tu não aprende a lidar com isso, né, aceitar que é tipo aquele elefante branco na sala, tu ignora que ele existe, mas ele tá ali. Exato. Se tu não aprende a fazer isso, tu vai voltar em algum momento, porque tu não vai segurar a barra, porque é um peso. Tá no meio dessa crise do coronavírus, a gente não sabe o que vai acontecer, quando que isso vai terminar, e hoje eu me peguei pensando, quando que eu vou ver os meus pais? Porque, tipo, não há condições de eu pedir para eles entrarem em um avião, né, nesse momento, e também não há condições de eu entrar no avião e aí talvez eu não consiga voltar, e a minha irmã tá na Europa, e eu fico pensando, se acontece alguma coisa, é aquele será e se, aquele fator de dúvida que tu vai sempre ter na vida. E as outras coisas que fui num passeio de barco, que era de tema Natal. E aí eles deram as musiquinhas de Natal para cantar. E aí todo mundo sabia a letra das músicas. Todo mundo cantava muito animado. Tipo, sei lá, que nem a gente cantar Evidências do Chitãozinho e Chororó. Eu nunca vou ter isso. Porque eu não cresci aqui. Eu não tenho essas referências. Então é um quebra-cabeça que sempre vai faltar uma peça. Nossa, eu fiquei até arrepiada agora de você falar isso. É uma coisa subjetiva que talvez, assim, no teu dia a dia não faça tanta diferença, mas tem outros momentos que isso pega muito, sabe? Eu fui num jogo de basquete, os caras estão lá tocando o hino nacional dos Estados Unidos. Eu tenho um amor por esse lugar, porque é o lugar que me acolheu, né, que eu escolhi para viver agora. Mas o meu coração sempre vai bater mais forte quando eu escutar o hino do Brasil, não quando eu escutar o hino americano. Você falou isso de não se identificar, e eu passo muito por isso, porque eu adoro a cena pop, né? Eu sou uma menina... exatamente, da Britney e tal, e eu sou uma menina muito... 90s e início dos anos 2000 ali, isso pra mim, enfim, eu acho que eu parei no tempo, o Canarinho até fala que eu parei no tempo e dali eu não saí de 2001 até hoje. É engraçado porque o 2001 pro brasileiro foi muito diferente do 2001 pro espanhol, né? Então, quando eu vou numa disco que toca esse tipo de música, que toca música pop, que o pessoal pira quando começa a tocar uma música incrível, não sei o quê.
putz, não é a música que me faz pirar e que me fazia pirar com os meus amigos no Brasil, sabe? São milhares de exemplinhos que a gente pode dar de que não faz arrepiar a gente, sabe? O que faz arrepiar é quando a gente está no Brasil. Eu sinto falta do meu chopinho na quinta-feira com as minhas amigas, do meu churrasco para ver, sei lá, uma partida de futebol que eu não sei nem quem tá jogando, mas tem churrasco. Eu sinto falta, Laura, do acolhimento do povo brasileiro, sabe? O povo catalão, principalmente, é um povo muito fechado. Eu nunca vou fazer as amizades que eu tenho com os meus amigos. E aí, óbvio, porque eu conheço meus amigos há 20 anos. Sempre vai ter alguma coisa ali que me impede de estar 100% entregue àquele momento ali, sabe? E eu até comecei a fazer terapia e para quem já imigrou, também é algo que, se der, faça. Por mais que a sua vida seja boa, por mais que você viva um privilégio enorme, você tem que fazer terapia para te ajudar a dar conta do negócio, sabe? Você também falou uma frase que é uma frase que me passa milhares de vezes na cabeça, e se acontece alguma coisa? A gente está no mínimo a 10 horas de distância dos nossos pais. Isso se eu for correndo, se eu pegar um táxi agora, for para o aeroporto e comprar a primeira passagem disponível. E eu não tô nem levando em consideração a época de coronavírus, porque aí não tem. Eu não sei quando eu vou ver os meus pais. Eu não sei quando eu vou ver a minha irmã. Eu não sei quando eu vou ver os meus melhores amigos. Graças a Deus, a gente hoje tem FaceTime, 1 milhão de coisas que nos aproximam, mas eu não tô aqui do lado. E claro, é caro você viajar, é caro para eles saírem do Brasil. A gente começa a perder coisas no Brasil também. E eu tô perdendo o nascimento dos filhos dos meus melhores amigos. Eu tô perdendo momentos importantes na vida de pessoas que são muito importantes para mim, sabe? Sempre vai ter essa sensação de não estar completa. Eu acho isso, tá, Laura? Mas eu comecei a fazer terapia para eu começar a tapar alguns buraquinhos, mas eu nunca vou tapar todos os buraquinhos. Eu tô falando aqui de uma série de coisas negativas, mas claro, tem muita coisa positiva também. Então, para cada filho de um amigo meu que eu não vejo nascer, é uma saída minha às 11h30 da noite sozinha na rua, que eu não me sinto insegura. Para cada vez que eu não tô com as minhas amigas tomando chopp, eu tô num hospital público sendo tratada por médicos excelentes, sem ficar na fila durante sei lá quanto tempo. Para quem emigra, a pessoa tem que ter muito claro quais são as prioridades dela na vida, sabe? Se a sua prioridade é buscar qualidade de vida, uma vida em que você pague impostos por serviços públicos que funcionam, aí eu acho que você deveria sim focar em sair do Brasil, sabe? Mas se a família e estar perto da sua família e dos seus amigos for a coisa mais importante para você na sua vida, eu não acho que seja tão fácil assim sair do Brasil, apesar de todas as coisas positivas. É uma escolha muito racional, tem que, como tu já salientou antes, que tem que ser muito bem pensada. Morar fora não é simplesmente acordar um dia, eu vou morar fora. Pra gente encerrar, eu queria que tu falasse, porque lá no começo, quando tu começou a contar da tua trajetória, tu falou que precisava se conectar e era um processo de autoconhecimento e tudo mais. Então, quais foram os maiores impactos, as maiores mudanças que aconteceram na tua vida? Porque aqui a gente não trabalha com pergunta fácil. Eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era no final de 2016. Em todos os departamentos da minha vida. Hoje eu tenho uma consciência social muito diferente. Eu acho que nesses encontros e desencontros comigo mesma, eu aprendi muito sobre mim. Eu aprendi muito sobre como eu funciono, quem é o indivíduo Raquel. Por muito tempo, eu passei sendo Raquel mais um. Eu era Raquel mais um com algum amigo, com alguma amiga. Eu era Raquel mais um com o meu trabalho. Eu era Raquel mais um com qualquer tipo de vício. Eu era Raquel mais um. Hoje eu sou Raquel completa. Eu me amo muito mais. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais mudou na minha vida. O me amar, o me aceitar, o entender que eu tenho defeitos e que eu tenho coisas muito boas também e que tá tudo bem, vamos seguir, sabe? E esse tempo todo
longe da minha família, longe dos meus amigos, aprendendo coisas novas cada dia, me fez abrir muito mais os olhos para quem eu sou. Engraçado, né? Tanta coisa acontecendo do meu lado de fora e o meu aprendizado é muito mais interno, olhando para dentro. Mas eu sou muito mais independente porque hoje eu entendo que eu sobrevivo sem os meus pais, eu sobrevivo sem os meus melhores amigos. Eu sofro, mas eu sobrevivo e eu tô bem e eu tô muito feliz também. E que dá para você medir essas escolhas e essas renúncias de uma maneira que te façam muito feliz, que você eu sou muito feliz e dá para ser muito feliz fora do Brasil, sem dúvida, mas você tem que descobrir o que você não dá conta, sabe? Isso aqui eu não dou conta não, isso aqui eu preciso falar com a minha mãe todo santo dia, por exemplo. Quando acontece alguma coisa muito louca na minha vida, a minha melhor amiga continua sendo a minha melhor amiga a 5.000 quilômetros de distância. E eu continuo recorrendo a ela, por mais que seja um paradoxo, estreitou laços com pessoas que estão no Brasil. Hoje eu amo com toda a minha força, com todo o meu ser, alguns amigos que eu tenho. E é na distância que você vê quem realmente importa para você e a quem você importa. Raquel, queria te agradecer pela essa participação. Foi muito bom conversar contigo. E descobrir assim que a gente pensa coisas muito parecidas também. Parabéns pela coragem, né? Eu sei que tu falou que, nossa, que louca, mas que bom que tu foi louca e tomou essas decisões que te trouxeram para onde tu tá. E eu espero que de verdade inspire as pessoas que estão ouvindo, né? E para que elas possam também ser organizadas e focadas. Muito obrigada. Aproveitando, deixar pro pessoal o Instagram da Raquel, é Raquel com CH. Por favor, não chamem ela de Raquel com QU, porque ela fica brava, hein? Eu fico zangada. Raquel com CH, _ Moniz, e vai estar nas informações do podcast. Laurita, muito obrigada pelo convite. Eu amei quando você mandou mensagem. Eu falei, nossa, gente, que máximo! Eu quero muito, óbvio, me bota pra fazer isso. Você sabe que eu adoro você, eu já te acompanho há milênios também. Eu acho que você é uma blogueira excelente. Eu confio demais nas dicas que você dá e, inclusive, eu te recomendo sempre para quem quiser ir para Nova York. E eu admiro você demais por isso. E muito obrigada pelo convite. Eu fiquei super honrada, de verdade, super feliz. Adorei a nossa conversa também. Mas também não quero desencorajar, não quero que seja um balde de água fria, mas que seja um puxão de orelha, né, para quem realmente está pensando em uma decisão tão grande como essa, tomar todas as devidas precauções e pensar com consciência, com calma. E é isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Mandem mensagens pra gente e a gente se fala no próximo episódio. Tchau! Tchau, gente. Obrigada!